na Rua Paraná 191 e Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. 7h02. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto, WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Você, ouvinte, acompanha toda a programação da nossa emissora pela internet www.jovempansantos.com.br, pelo aplicativo Jovem Pan Santos, fácil de instalar no celular, e também pelo YouTube e pelo Facebook, youtube.com/Jovem Pan FM Santos, facebook.com/Jovem Pan Santos. As pautas mais importantes do país, que nós entendemos que deveriam estar sendo discutidas, seriam o número de pessoas nas ruas, em situação de rua, o número de desempregados, como retomar a atividade econômica, mas a gente está discutindo principalmente se o voto na eleição do ano que vem deve ter uma impressora acoplada à urna eletrônica, para imprimir o voto, que o eleitor veja o voto e que esse voto vá para uma urna que possa ser computada manualmente depois, como uma espécie de auditoria, se houver dúvida em alguma urna. Então, nesse momento, não dá para entender muito bem porquê, mas é a pauta principal do país, principalmente colocada pelo presidente Jair Bolsonaro. Você, ouvinte, nós queremos ouvir você. Você é a favor desse voto auditado, desse voto impresso? Manda para a gente sua resposta com uma justificativa. Você é a favor do voto impresso? Vamos ouvir o ouvinte da Jovem Pan Santos. A Anvisa confirma 13 casos de Covid-19 em navio atracado no Porto. 3 desembarcaram em Santos. Tripulantes da embarcação estão cumprindo quarentena no Cais Santista desde o último sábado. O prefeito de São Vicente, Caio Amado, anuncia que testou positivo para Covid-19. Ele e a namorada dele, a noiva dele, foram diagnosticados com a doença. Vamos lá com a pergunta do dia. Você, Marcelo Marçaioli, é a favor do voto acoplado com uma impressora, que seja impresso e que vá para uma urna e que o eleitor tenha 5, 10 segundos para conferir se o voto foi exatamente igual ao que ele votou? Bom dia. Olha, bom dia. Paulo, eu entendo que esse debate todo hoje ele existe porque ele foi instaurado do nada pelo presidente. Tá? E é do nada porque a gente não tem nenhum indício, nenhuma prova de fraude em nenhuma das últimas eleições. E a gente teve alternância de poder. Alternância radical, a gente teve esquerda, direita, a gente teve Fernando Henrique, teve Lula, teve Dilma, teve Jair Bolsonaro. Então eu não vejo fraude acontecendo em ninguém. É que o presidente ele tem poderes psíquicos e ele está prevendo o futuro. Ou seja, se ele não ganhar, ele foi bem claro, se ele não ganhar é porque houve fraude. Então ele já está vendo que no futuro, só se ele não ganhar, claro. Se ele ganhar, não houve fraude. Então, não é nada parcial o entendimento dele. Me parece um discurso de perdedor, porque parece que ele está com medo de alguma coisa, ele não consegue apresentar prova alguma disso, e eu, como bom advogado, sob algo que não tem nenhuma prova, sob algo que nunca existiu, sobre algo que não tem nenhum indício, isso para mim tem um nome: fofoca e boato. Então eu não posso me fiar nisso, acreditar nisso para achar voto impresso uma boa ideia. Aliás, eu fico me perguntando o que os bolsonaristas diriam se fosse o PT defendendo o voto impresso. Fico me perguntando. Se fosse o PT ou o PSOL dizendo que o voto auditável é a solução para o Brasil e o Jair Bolsonaro fosse contra, porque eu quero saber se essas pessoas são coerentes.
Eu quero saber, se fosse uma defesa da esquerda, se fosse uma bandeira da esquerda, se elas também defenderiam isso. E quero saber se elas defenderam isso na última eleição, na eleição de Jair Bolsonaro. Essas são perguntas boas também para a enquete, viu, Paulo? Você defendeu o voto impresso e auditável quando Jair Bolsonaro ia ser eleito e tinha toda a pesquisa a favor dele e ia ganhar do Lula? Então, eu acho que esse tipo de discussão ela é inócua, não leva a gente a lugar nenhum atualmente. Agora que ela faz uma cortina de fumaça maravilhosa para outros problemas, né? Vamos dizer aqui quais são os outros problemas. Lembra da CPI, que é uma palhaçada? Eu sempre estou escutando essa frase, é uma palhaçada, mas ela está ouvindo só gente do governo. E eles estão falando abobrinha. Né? Porque depois alguém precisa me explicar hoje ainda, pode ser o Nicolau, a Patrícia, você, por que um reverendo estava vendendo vacina. Eu queria saber, eu realmente queria saber isso no nosso país. O Brasil não é para amadores, a gente sabe disso. Mas é uma cortina de fumaça, na minha opinião, então eu sou contra. Eu estou muito contente com o sistema eleitoral brasileiro, conheço vários juízes eleitorais, conheço o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, já conversei com ambos me explicaram todo o sistema e ambos me disseram que não tem nenhum indício de fraude. É para melhorar o nosso sistema? Eu não lembro nas outras eleições alguém ter falado, vamos melhorar o sistema? Agora é que o presidente inventou isso e ele tem que responder sim para a justiça, não é perseguição. Quem diz que é um crime uma fraude precisa provar que é um crime uma fraude. Ele precisa provar agora que ele sabe que é uma fraude. Ele falou que ele sabe. Ele sabe, então o sabe tem que ser baseado em provas. Ele não pode ser tão curto assim de ir a público dizer que ele sabe que houve um crime, mas não tem prova nenhuma, né? A gente não pode mais ter um estadista que faça isso. Eu tô realmente sem paciência para voto impresso nesses últimos dias, e no domingo eu voltei de São Paulo, passei na Praça Independência, até mandei um WhatsApp pro Nicolau e falei assim, nossa, Nicolau, tava muito desprestigiado, não tinha 200 pessoas. Eu passei, ninguém me contou, eu vi. A CET não precisou nem fechar a Praça Independência. Nem fechar, não precisou nem fechar 2 faixas. Ela só fechou uma faixa, a faixa encostada na praça, de tão pouca gente que tinha. Nicolau Obeide, você é a favor desse voto com urna eletrônica? A urna continua sendo eletrônica, o voto é impresso, o eleitor pode ver o voto e ele cai numa urna que poderia ser auditada depois se houver suspeita de fraude. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Marcelo. Marcelo, ponha mais amor no seu coração. Você acordou hoje muito nervoso, Marcelo. Você está irritado hoje. Você está muito enfático. Olha, veja bem, eu acho que isso aí cabe uma discussão. Fraude é possível. As urnas eletrônicas são passíveis de fraude. Provar é outra coisa, né? Ou dizer que houve fraude. Sempre houve um zum, que as urnas eram manipuladas, programadas. Tem um número enorme de urnas aí que deram problemas em outras eleições. O presidente, não porque ele ganhou a eleição, ele está questionando isso, e sim porque ele acha que ele deveria ter ganho no primeiro turno. Se é loucura da cabeça dele ou não, elas são passíveis de fraude. A programação de máquinas de jogos, né, qualquer que seja elas são programadas para dar um X número de ganho para o jogador ou um X número de perda de ganho para o dono da máquina. Então, é possível você programar máquinas de uma forma que ela gere um voto para um, 2 para o outro, 1 para um, 2 para o outro. Isso é possível. Não estou dizendo que isso acontece, não é isso. Eu estou dizendo que é possível. A nível de programação, e pelo que eu entendo de programação, é possível. Eu acho que não custaria nada, gasta-se tanto dinheiro nesse país com bobagens, né? Que nem 5 bilhões e 700 milhões, né? Que vai ser dado aos políticos. Eu acho que uma parte desse dinheiro poderia ser gasto com impressoras que gerassem votos auditáveis e acabaria com essa polêmica. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que outros países, como Estados Unidos, como Japão, como França, países desenvolvidos, né, mas não utilizam desse tipo de urna, né? Então, isso é uma pergunta que eu também faço. Eu não digo e não vou dizer jamais que há fraude, eu não vou falar na mesma língua que o presidente fala,
mas talvez ele tenha alguma informação privilegiada que nós não temos e saiba que houve. Tem um zum, que do Aécio existe essa conversa, que o Aécio ganhou a eleição e que foi dado para Dilma por via fraude, e foram fraudadas. Isso, inclusive, tem até naquele filme Mecanismo, né, que aparece no Netflix, que eles insinuam que quem ganhou aquela eleição foi o Aécio, que até para o Brasil não foi bom ter o Aécio ganho, porque a Lava Jato teria acabado ali. Mas acabaram com ela agora, né? Então isso também não mudou nada. Então é isso aí, Paulo, é o que eu posso dizer. Eu não tenho nenhuma informação certa ou convicta, mas sou favorável. Eu acho que não custaria nada acabar com a polêmica, né? Já que o país está bem dividido também nesse quesito, e acabaria com o questionamento. É uma impressorazinha que vai imprimir que nem se fosse de um cartão de crédito, que nem você tivesse a via. Eu, por exemplo, eu faço a minha venda com cartão de crédito, mas quando eu compro com cartão de crédito, eu não pego a minha via, porque vai direto no meu celular. Talvez pudesse fazer algum tipo de coisa nesse sentido, eletronicamente, sairia uma via, cairia numa urna e poderia se tornar mais fácil e mais auditável essa votação. Amanhã ou depois, num caso de dúvida, pega aquela urna, conta-se os votos via papel. Olha, essa urna aqui deu esse problema. Não tem. Porque quantos e quantos votos já se perderam por dar defeito no meio da votação ou no final da votação, na urna? Aí perde-se todos os votos que estavam lá dentro. Isso já aconteceu várias vezes. E foram milhares de urnas, não foram a número de 1.000, não foi a número de 50 ou de 100 urnas, foram mais de 1.000. E já aconteceu isso em outras eleições, se perder todos os votos que estavam lá dentro, porque a urna deu defeito, foi substituída, etc., após já ter iniciado. Então, eu acho que melhorar o sistema, eu acho que... Por que essa briga do TSE ou do Barroso de não admitir? É isso que eu não consigo entender. Então, a pergunta que eu faço para o Marcelo é essa. Marcelo, você confia tanto, mas por que essa resistência tão grande de não tentar melhorar o sistema? Não consigo entender por quê. Primeiro, o presidente pode estar errado, mas mostre para ele que ele está errado. Então, a briga não foi instaurada pelo Barroso, foi pelo presidente. Então, mas por que a resistência? Por que a resistência? Porque o sistema ele já existe, ele quer ser modificado. Mas não é modificado, ele quer ser complementado, ele quer ser agregado, é diferente. Não quer mudar. Se ele tem essa maioria, e se ele tem alguma coisa para justificar, é que nem você falou, poxa, não tem... Dizem por aí que a eleição foi ganha. Agora, também dizem por aí que teve milhares de fraudes em voto impresso. Em voto impresso, urna física. Quantas vezes você também... Então vamos... Não, lógico, é muito mais fácil. Você nunca ouviu dizer que o cara abria a urna, que o cara sumia com a urna? Muito mais fácil. Você tem razão quando você fala, não tem sistema infalível. Não tem mesmo. Lógico, não tem, então. Não tem mesmo. Aí, por que não pode agregar? Agrega, pô. Então, o Nicolau, sabe qual é o problema? Ele anda falando que se ele não ganhar, é fraude. Essa frase não existe, ela é imbecil. A frase é muito idiota você falar isso. Se eu não ganhar, é fraude. Se eu ganhar, foi legítimo. Eu não ouvi ele falar essa frase. Se você ouviu, você me manda para mim. Eu vou te mandar o link. Eu ouvi ele falar que a única frase ridícula que eu ouvi ele falar é que talvez não tenha eleições. É isso, eu condeno ele e acho ridículo ele falar isso. Isso é o tipo de uma ameaça que ele não poderia falar. Agora, quanto a não se ele ganhar, ele falou que se não for auditável, essa eleição ela não vai ter validade, no sentido de que ele pode não ganhar, como ele pode... Ele falou, inclusive, várias vezes que ele entrega a faixa para quem quer que seja, contanto que o voto seja dessa forma. É um posicionamento dele. Eu não estou questionando. Ele falar que não teria eleições, eu acho ridículo ele falar isso. Agora, ele falar que ele entrega a faixa para quem quer que ganhe, contanto que o voto seja auditável, eu ouvi ele falar isso várias vezes. Então, eu entendo o seguinte, primeiro, não é o presidente Jair Bolsonaro que determina isso, é o Congresso e é o Tribunal Supremo. Lógico. Mas isso já foi em votação, né, Paulo, e voltou atrás, e foi aprovado já pela Câmara dos Deputados. Né? E não foi implementado, agora está pautado de novo.
Quanto a essa bravata de que se não for auditável não tem eleição, o próprio vice-presidente olímpio, o Hamilton Mourão, ele diz, vai ter eleição, lógico que vai ter eleição, né? Então, também acho isso errado. Eu acho errado. É uma bobagem. O que me impressiona no caso do Jair Bolsonaro é a semelhança com a atitude do Donald Trump nos Estados Unidos. Ele, o tempo todo, ele colocou em descrédito o sistema eleitoral. E para que serve o descrédito do sistema eleitoral? Serve para alguém ser tirano, para alguém ser ditador. Se a maneira melhor de escolher um presidente, ou escolher um governador, escolher um prefeito, não é a urna, porque a urna não é confiável, então eu sou confiável, eu, Bolsonaro, sou confiável, eu vou ser o ditador? Não, lógico que não. O descrédito da urna eletrônica serve a quem esse descrédito? A suspeita serve a quem? Porque o voto auditável, ele também pode acontecer, um partidário de algum candidato vai na urna, vota, não, mas não saiu igual ao que eu votei. Ou então, o candidato que fica em segundo lugar ou em terceiro lugar, diz, não, teve fraude em 200 mil urnas, teve fraude, vai ter que recontar tudo. E aí fica 15, 20 dias recontando manualmente, como aconteceu no Peru. Agora, a eleição peruana foi decidida assim, um mês depois é que foi proclamado o candidato. Então, tem problemas, sim, também no voto impresso. Lógico que tem problemas no voto impresso. Agora, nós vamos ouvir os ouvintes também, tem uma porção de ouvintes aqui também dando palpite sobre essa questão, que não deveria ser a principal pauta do país. Né? Lógico que não. A gente devia estar discutindo... Mas sabe o que acontece? Só para encerrar a minha fala, deixa eu só concluir uma coisa. Eu não entendo esses posicionamentos contrários, né, que existem. Queira ou não queira, o Bolsonaro ele é muito polêmico, concordo, ele cria discussões desnecessárias, mas vou voltar a uma discussão desnecessária que aconteceu. A Copa América, sabe? Parece que ele fala uma coisa e aí tem que ser o contrário. A Copa América aconteceu, não teve problema nenhum, mas a maioria da oposição foi contrária, até o próprio Renan Calheiros, da CPI, era a Copa da Morte, etc. Então, isso é que tem que parar e tem que acabar dentro do país. Isso é que tem que deixar de existir. Vamos parar com isso. Dá um cala-boca no Bolsonaro, de que forma? Ele é o presidente da República, então a Câmara aprovou, foi aprovado na Câmara, faz a impressora e põe, acabou. Não cria polêmica, não cria discussão, esse assunto já estaria encerrado. Eu não entendo o porquê do Barroso com essa resistência. Aí leva a crer, ou leva outras pessoas a crer, que há algum problema, há alguma diferença ou algum direcionamento para esse tipo de eleições. Tudo bem, pode-se criar polêmica dos dois lados? Pode-se criar, mas o outro lado também está criando polêmica. Esse é que é o grande problema. Faz e pronto, resolve o problema, encerra o assunto. É isso que eu penso. 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas. Agora, você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Está precisando de EPIs, ferramentas e suprimentos para sua obra e indústria? Fale com a especialista. ProteSan Equipamentos. As melhores marcas e produtos. Venha nos visitar. Avenida Conselheiro Neber, 69 Santos. Telefone 3321-4725. Acesse protesan.com.br. Novo tempo, apesar dos castigos. Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver.
Até o dia 16 de agosto, toda a população de São Paulo com mais de 18 anos estará vacinada com pelo menos uma dose. Será um novo tempo para todos nós. Para saber quando vai ser a sua vez de se vacinar, acesse vacinajá.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Um novo tempo. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida humana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. As 9 cidades da Baixada Santista já ultrapassaram a marca de 50% de suas respectivas populações vacinadas contra a Covid-19 em primeira dose. Repetindo, as 9 cidades da Baixada já ultrapassaram a marca de 50% da população vacinados contra a Covid-19 em primeira dose. Cubatão foi o último município a alcançar esse índice. Os dados são do portal Vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo, de ontem à tarde. No total, 1.164.000 pessoas na Baixada Santista, 1.164.464 já foram vacinadas. Desse total, 456.000 pessoas completaram com as 2 doses ou com a dose única da Janssen. Então, o Santos tem 68,85% da população vacinados com a primeira dose e mais tem 134.000 com a segunda dose. São uma porcentagem muito alta e a redução do número de casos evidentemente se deve à vacinação. Acho que ninguém tem dúvida disso mais, né, Marcelo? Não tem. A minha segunda dose está chegando, estou ansioso com isso, mas os números despencaram, isso é ótimo. Ou seja, no fim das contas, a solução sempre foi óbvia, a vacina, né? E quem se vacina dificilmente vai precisar de um tratamento precoce, ou seja, a vacina ainda é mais eficaz, melhor, né? E a gente vai chegar num patamar em que a doença se tornará endêmica. Todo ano talvez a gente tenha que tomar uma vacina, como a da gripe, pode ser que todo ano a gente tenha que tomar mais uma vacina, mas pelo menos ela será endêmica, os hospitais desafogados, a gente vai aprender a tratar a doença melhor, né? Então acho que os hospitais vão ficar cada vez com menos gente. O pós-Covid hoje judia muito das pessoas, acho que a gente vai aprender também a lidar melhor com isso. A medicina vai evoluir demais nesse ponto, e nós vamos chegar, se Deus quiser, numa H1N1. Ela existe, ela não sumiu do mercado entre aspas, né, com perdão do trocadilho, ela não sumiu da nossa sociedade, mas ela está sob controle. E é isso que a gente tem que chegar, a gente vai chegar um dia assim. Vai ter remédio preventivo, Marcelo, também, né? Com assim, certeza. Por favor, ninguém viu os pingos nos is ontem? Ele está falando, na verdade, da live do presidente Jair Bolsonaro, que é transmitida também pelos pingos nos is. Programa também da Jovem Pan, onde foi provado em processo aberto pelo próprio TSE que admite a invasão de um hacker durante meses. Isso é uma coisa. Hackear urna eletrônica que funciona offline é impossível. Não tem como um hacker invadir uma urna eletrônica que funciona fora do sistema. A apuração é que é feita no sistema depois. E a apuração é auditável nas últimas eleições. Os prefeitos, os candidatos, eles tinham os resultados antes do Tribunal Eleitoral. Por quê? Porque tem fiscais das eleições em cada sessão, o resultado daquela urna é afixado e tem um programa no WhatsApp em que o representante do partido vai indicando qual é o total de votos na sessão em que ele é o representante, e o programa totaliza. Então, os candidatos já tinham o total, que foi tira a zerésima, né? Depois pelo Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos já tinham antes do resultado. Uma coisa, Marcelo, é invadir
o site do TSE, isso é perfeitamente possível, o site da NASA foi invadido. O Pentágono foi invadido e nem por isso acabaram com o Pentágono. Exatamente, o Pentágono foi invadido, o hacker invade qualquer coisa. A urna eletrônica ele não tem como invadir, porque ela funciona offline, então ele não tem como invadir a urna eletrônica. Eu vou corroborar aqui, eu gostei da manifestação do Nicolau. O Nicolau falou que eu nunca concordo com ele, mas eu gostei, eu achei que foi bem equilibrado o que ele falou. E eu acho que não tem processo infalível. Se você perguntar para mim, você acha que pode haver fraude? Pode. No eletrônico, no impresso e no auditável. Acho que todos estão suscetíveis a isso. A gente sempre tem que lutar para o menos possível. O voto auditável vai melhorar isso? Eu não sei. A gente começou um debate do nada. O próprio Aécio Neves veio a público falar, não, eu já fiz 500 mil estudos, eu já fui procurar, eu já fui fuçar, eu já fui investigar. Eu acho que eu perdi na urna. Ele é o derrotado e ele reconheceu isso. E eu não vejo o Aécio mancomunado com o Lula. Entendeu? Eu bati todos os anos de governo de PT. Como eu bati? Tudo que o petista falava, eu era oposição. Foi o que o Nicolau falou. Poxa, mas parece que tudo que ele fala são contrários. Eu era assim, fui assim, Nicolau, com o PT. Então, eu não me surpreendo, cara. Eu era assim também, contra eles. E continuo sendo contra eles ainda. Olha, o ouvinte Henrique Júnior mandou assim, bom dia, nossas urnas são de primeira geração, sou a favor da evolução, se for possível melhorar, vamos melhorar. Ouvi dizer que urnas iguais às nossas só tem no Butão e em Bangladesh, não sei se é verdade, não é verdade, mas confio 100% nas urnas eletrônicas, mandou o Henrique Júnior. O ouvinte... Ele tá mais otimista a que ouvinte Elaine mandou assim, este comentarista Marcelo deve viver em algum outro lugar que não seja nosso país, onde o perigo é a retomada do poder por este crime organizado que quer voltar de qualquer forma. O voto auditável nos dará uma garantia a mais, diz a ouvinte Elaine. A Elaine também deve do Boqueirão. Eu não entendi. A Elaine talvez ela ouça outro programa que não esse, porque eu não falei que a quadrilha tem que ganhar uma eleição, não falei de quadrilha, não falei do PT, acabei de falar que eu sou contra. Não, isso é a opinião dela. Então, é isso que eu estou dizendo. Paulo, eu posso só complementar. Nicolau, deixa eu só concluir o que eu estava falando, sabe por quê? Porque isso é perigoso. É perigoso. Esse tipo de conclusão míope. Se falou contra o Bolsonaro, ele está a favor do PT e da esquerda, é mentiroso, é leviano, é uma acusação, e eu não gosto disso. Eu sempre fui contrário, jamais votei no PT e pretendo nunca na minha vida votar. Então, eu não sei de que quadrilha ela está falando que eu estou apoiando com meus comentários. Eu não estou apoiando nenhuma quadrilha. É muito, muito cansativo, Nicolau, e você não faz isso. Você é um cara que não faz isso, você respeita. Ela mostrou que ela não respeita. Você respeita, você fala assim, olha, você sabe qual é a minha veia, você sabe que eu não sou esquerda, mas bastou falar alguma coisa contrária ao Bolsonaro que 200 mil pessoas falam assim, então você é esquerdista. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim socialmente e isso faz a gente ficar com mais raiva ainda de quem defende ele. Agora, veja, a Elaine não falou isso. Ela falou que você deve viver em algum outro lugar que não seja o nosso país, onde o perigo é. Ela não falou que então, você falou. Mas qual é o perigo? Qual é a quadrilha? Vamos lá, Paulo, me explica então. Então, mas veja, onde o perigo é a retomada do poder. Retomada, ou seja, é o PT. Exatamente, retomada. Mas ela não falou que você disse isso. Mas que eu devo morar em outro planeta, ou outro lugar. Ué, Paulo, como é que ela não falou isso? Ela não falou que você disse. Um comentarista, então é o Nicolau. Nicolau, é você, então. Não é isso. Marcelo, deu amor no seu coração, Marcelo. Ouvinte, não estou contemporizando. Ela falou, esse comentarista Marcelo deve viver em algum outro lugar que não seja o nosso país, onde o perigo é a retomada do poder. E o que isso tem a ver com o meu comentário, com o contrário ao voto impresso? Isso vale para mim também. Entendeu? O que ela falou para você vale para mim, que eu posso viver em outro país. Né? Porque quem não apoia o que o Bolsonaro apoia é esquerda. Esse é o entendimento curto. Eu já deixei claro aqui para os ouvintes que na eleição de 2018 eu não votei no PT, que era o Fernando Haddad. Eu votei no Bolsonaro, eu não tenho vergonha de falar. E não votei no Bolsonaro. Eu votei no segundo turno no Bolsonaro para combater o PT. Eu não tenho vergonha de falar isso. Você votou, Paulo Andrade votou, Nicolau. Eu não votei porque eu achei que o Bolsonaro seria tão ruim para o país. Eu fiquei muito decepcionado e triste. É isso que eu tenho meu sentimento. Eu não tenho sentimento de raiva, eu tenho de tristeza, cara, porque não tem uma terceira via. Eu não consigo. Eu vou hoje chegar numa encruzilhada que eu vou ter o corrupto de um lado e um doido do outro. Elaine, veja, o Marcelo Marçaioli mora no mesmo país que você, no mesmo país que eu,
ele tem uma maneira de pensar diferente da sua, como eu tenho E que também. não é da esquerda e nem da quadrilha. Não quero nenhuma quadrilha no poder. Exatamente. Nunca votei. Nunca eu votei no PT. Pode falar, Nicolau. Eu só quero complementar o que você falou, que eu acho interessante. Quando você falou que as urnas estão offline, e eu acho que realmente é importante falar isso, e o fato dela estar offline é impossível você entrar na urna, hackear. O que realmente, supostamente, pode acontecer é como um jogo como aquelas máquinas de pôquer que eu falei. Estar programada para cada, vamos supor, 3, 4 votos do número tal, ela votar no número tal. Então, assim, ela alterar o voto de 3, passou 3 votos, dá um para aquele, 3 votos, dá um para aquele. Seria uma programação, que nem as máquinas de videopoker são programadas para premiar 20%, para premiar... que pela lei, né, as máquinas, quando elas eram regulamentadas, elas tinham que premiar 60%, e várias foram apreendidas porque elas não davam nem 20%, então elas eram programadas de uma forma errada. Então existe esse tipo de possível de programação que possa ser feito na urna. Do restante, não existe mais nenhum tipo de programação que possa ser feito. Por quê? Porque o mesário, quando chega ao presidente da mesa, ele tira uma zerésima, que sai todos os votos para mostrar que não tem um voto dentro da urna, que não tem nada, então aquela zerésima é guardada e é assinada por todos, e no final é tirada uma outra, tira também, né, uma outra filipeta lá que sai todos os votos daquela urna. Então ali não existe fraude, a fraude pode existir exatamente na programação da máquina. O voto auditável seria o papelzinho, para a pessoa que votou ver exatamente que o voto dele caiu dentro daquela urna na qual ele votou, o voto exatamente que ele votou. É isso que tem que acontecer, e eu não vejo nada demais em acontecer isso. Nada demais. Só isso que pode acontecer de fraude. Isso pode acontecer e ter eleição, e pode não acontecer e ter eleição. A decisão, o importante é lembrar que a decisão não é do Bolsonaro, não é... É da Câmara. Exatamente, não é ele que decide isso. Mas a Câmara já decidiu, é isso que eu não entendo, o porquê do Barroso ainda querer barrar isso. Barroso barrar é uma redundância, né? Eu acho que da outra vez não passou no Congresso isso, passou numa das casas, na outra não, se eu não me engano. Não agora vai ser votado de novo. Isso, então dia assim... 5. Agora, veja, o ouvinte José Miguel mandou assim: bom dia, sou a favor do voto auditável. Pergunto como podemos apresentar uma prova de fraude com o voto da forma como é hoje, praticamente um registro volátil. Então, o ouvinte José Miguel, todas as urnas emitem um comprovante do quantitativo dela, a urna, teria que falsificar urna por urna a programação. Isso. O que o Nicolau fala é possível fazer numa máquina que não é auditada, numa máquina que é ilegal no Brasil. Não numa urna eletrônica que é auditada, que todos os partidos têm acesso a ela, né? Mas o ouvinte José Miguel é a favor do voto auditável. O ouvinte... Deixa eu ver como é o nome dele. O ouvinte Luiz, tem foto dele aqui, não é robô, mandou assim: bom dia, que novidade o Bolsonaro. Quem apelidou ele de Bolsonaro? Eu não sei, mas eu vou mandar investigar. Eu vou mandar. Quem foi que apelidou? Paulo Andrade, quem foi? Foi o Randolph? Excelência. Pela ordem. Rapaz, esse Randolph aí que tá me imitando aí, pô. Pela ordem, excelência. Bom dia, que novidade o Bolsonaro será a favor do voto auditável? A família do Bolsolouco se elegeu, esse ouvinte pelo jeito é anti-bolsonarista, né, Luiz? Que se elegeu a vida toda com urna eletrônica, agora o Bolsolouco está questionando. Eu que pergunto, por que esse questionamento do nosso presidente? Pergunta o Luiz do Marapé. O engenheiro Edson diz assim: bom dia, amigos, com todo respeito ao querido Marcelo, mas não acho que Praça da Independência seja termômetro para o voto impresso. Qual o motivo para tantos estarem contra este novo filtro?
sugiro que faça uma enquete no programa com o ouvinte, é exatamente o que nós estamos fazendo, né? Não, mas ele tem razão numa coisa, e aí eu vou, se eu falei diferente, eu corrijo, eu não tenho nenhum problema em corrigir o que eu falei. O que eu falei é que tinha muito pouca gente, e eu tô recebendo por WhatsApp fotos montadas é o Miguel? É o engenheiro Edson. Ah, não, Edson. Então, Edson, o problema é que a gente fica recebendo pelo WhatsApp, né, aqueles lá, o Repasse Sem Dó, você já recebeu o Repasse Sem Dó? Uhum. Então, assim, a gente recebe as fotos, olha, manifestação na Praça da Independência, milhares. É isso que eu tô falando, eu não tô dizendo que é termômetro, você tem razão. Eu acho que termômetro mesmo é o termômetro social, a gente vê as pessoas, vê o movimento, e tá vendo um movimento grande favorável ao voto impresso, isso é justo, você tem razão. Mas que tinha pouquíssima gente, tinha, e o pessoal fica pregando que foi a manifestação do tamanho do universo. Eu não posso discutir porque eu estava em Balneário Camboriú, na hora da passeata, passei, não, eu não sou rico, eu fui visitar minha mãe lá em Brusque. Tu tava lá. E se eu tiver rico, o problema não é teu. E como é que estava em Brusque? Estava mais frio ou menos frio que aqui? Estava 2 graus. Mas aí eu fui até Camboriú e teve uma passeata lá em Camboriú e tinha mais ou menos umas 1.000 pessoas, não mais do que isso. Tá bom. Bom, tá fervendo a coisa aqui, o engenheiro Edson ele completa. Sugiro que faça uma enquete, a gente está fazendo. Auditar uma eleição pode ser feita até por um aplicativo, entrando com o número do seu título e colocando os candidatos que votamos. Simples assim, diz o engenheiro Edson. O Flávio Beloc diz assim, bom dia, sou contra a instalação da urna eletrônica nesse momento. Se tudo está em indícios, quem garante que não haverá fraude na possível contagem da impressão do voto, diz o Flávio Beloc, pode virar. O perigo é esse mesmo. O Pitico Abílio, fala assim, o Francisco Abílio, né? Pitico Abílio. Bom dia, Paulo, e a todos. O problema do voto auditável vai ter uma porcentagem para a conta desses papéis. Porque todo candidato que perder vai querer contagem. Aí voltamos à época do papel. Confio 100% nas urnas, diz o Pitico Abílio. Eu tenho uma leitura, Paulo, também, isso eu queria até explicar para o Nicolau uma coisa. Eu tenho muito medo mesmo da volta do PT, com toda a quadrilha de mensalão, de petrolão ao poder. Tenho muito medo disso. Tenho e não quero que isso aconteça. Vamos supor que o voto auditável passe e que realmente o PT vai e ganhe. Vocês já pensaram para tirar a esquerda legitimada com voto auditável? O efeito é o contrário, vocês sabem disso, né? O voto auditável pode legitimar uma vitória que será muito, nós vamos ficar mais 20 anos com esses caras lá, porque eles vão ser os honestos dos honestos. Se ganhamos com voto eletrônico, ganhamos com voto auditável, o que mais precisa para mostrar que nós somos melhores? Então, essa leitura eu também faço. Isso pode ser um tiro no pé, porque isso vai legitimar... Eu não tenho medo algum que o PT volte. Eu, sinceramente, eu não tenho medo nenhum que o PT volte, porque se o PT voltar, é porque vai ser uma vontade do povo. Se for legítimo, será a vontade da maioria. A vontade da maioria tem que ser respeitada. Eu só vou lamentar. Lamentar uma coisa que está aí, foi vista, foi experimentada e foi provado, né? Porque o Lula tentou por 3 vezes ser presidente, conseguiu, ficou praticamente 3 mandatos, né? Porque ficou 2 dele e 1 da Dilma, 1,5 da Dilma, e foi mostrado tudo o que aconteceu, a corrupção, tudo que houve. Se voltar, o povo brasileiro vai merecer ter esse governo. O que eu vou poder fazer? Eu sou um, você é outro. Então, assim, não podemos ser a maioria. Se a maioria quiser, o que podemos fazer? Nada. A vontade da maioria deve ser respeitada, tem razão, Nicolau. O ouvinte Odair mandou assim, bom dia, Paulo, equipe ouvintes. Tempos de terror vivemos hoje sob a tutela do projeto genocida desse governo Bolsonaro. Esse presidente já poderia ter sido caçado pelo conjunto da obra. Enquanto isso não acontece, ele nos caça com medidas que precarizam a vida e as relações sociais. O projeto de Paulo Guedes precariza as relações de trabalho, propondo a criação de um trabalhador de segunda categoria, praticamente sem direitos, inclusive caminhando para o fim dos programas de aprendizagem que atendem milhares de jovens e adolescentes. Esse governo aprofunda a política toma lá da cá, corrupto, autoritário, manipulador e defensor de latifundiários e banqueiros tipo BTG, Pactual e outros.
relações internacionais extremistas com Israel e Ucrânia, ou seja, não dá fora Bolsonaro, diz Odair Dias Filho, assistente social e professor universitário, e ele pergunta, Paulo, voltei, dá essa moral aí, Paulo, eu tinha então, posso comentar desse ouvinte? Ó. Não, porque a gente vai para o intervalo. Depois você comenta. Então, desculpa. É o posicionamento do ouvinte totalmente de esquerda. Ele tem que respeitar, fazer o quê? O ouvinte Fábio Matos também manda assim, o que o Nicolau está dizendo agora é ainda mais absurdo. Se a urna já sai programada para a fraude, então o que ele está dizendo é que essa quadrilha está dentro do TSE. Existe alguma denúncia disso, alguma prova? Não. O Nilo Nóbrega diz assim, Paulo, bom dia, o voto auditável foi aprovado pelas duas casas e sancionado. Porém, quando entrou em vigor, a esquerda entrou com o Madin no STF para declarar inconstitucional a lei respectiva, por isso a PEC para que o STF não possa derrubar. 7h42, vamos verificar isso que o Nilo Nóbrega falou, porque é importante, Marcelo. 7h42. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas. Agora, você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Chegou a hora de você potencializar o seu talento. Concurso de bolsas do Colégio Jean Piaget para alunos que vão cursar o primeiro ano do ensino médio em 2022. Estude na escola que é primeiro lugar no Enem em Santos. Concursinho integrado e incentivo à pesquisa científica. Modernas instalações, excelente ambiente de convivência e alto índice de aprovações no vestibular. Prova 14 de agosto. Inscreva-se jeanpiaget.g12.br/concurso. Potencialize seu talento e o seu futuro no Jean Piaget. Momento Molecão. Tem de tudo pro seu amigão. Experimentar diferentes sabores, aromas e texturas também ajudam o enriquecimento ambiental dos nossos pets, inclusive através dos petiscos que podem ser crocantes, macios, duros, molinhos e em diferentes formatos e tamanhos, como por exemplo, ossinhos de manteiga de amendoim, batata doce, abacate ou cookies de frutas vermelhas e banana. É uma forma de, além de agradar, estimular o sistema cognitivo do seu amigo de estimação. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão. Fone 3227-5249. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos. Barraca de praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui, você ganha muito mais. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas. Agora, você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã.
7h46, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, você participa por mensagem de texto, WhatsApp para o 13997880966. Repita. E você, 13997880966. E você participa também da nossa enquete. Hoje você responde, você é a favor do voto impresso? Manda para a gente sua resposta com uma justificativa. O Brasil registrou 1.118 novas mortes, ultrapassou os 20 milhões de casos de Covid. Ainda assim, a média móvel de mortes se mantém em queda. Os dados foram obtidos pelo aquele consórcio de veículos de imprensa que a todos os dias atualiza as informações sobre a Covid. Agora, não só sobre o número de casos, mas também sobre a vacinação. O Ministério da Saúde negou prejuízo a São Paulo em entrega de vacinas e diz que doses serão distribuídas para igualar vacinação em todo o país. Os estados que estão recebendo menos vão receber uma porcentagem para equacionar, diminuir essa diferença, disse a secretária extraordinária para o Covid, Rosana Leite de Mello. O governador João Dória tinha afirmado que o governo federal entregou 228 mil doses da Pfizer a menos do que o estado de São Paulo teria direito. Até nisso tem tido politização, agora na quantidade de vacinas entregues. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar vazamentos de informações repassadas à CPI. Tudo vaza no Brasil, né? Agora a Polícia Federal quer saber como é que vazaram depoimentos sigilosos repassados para a CPI da Covid. A Polícia Federal tinha esses depoimentos, repassou para a CPI e vazou. Mas, na verdade, advogado que participa de depoimento, o funcionário que grava o som, o segurança que fica na sala, de alguma maneira, os jornalistas são competentes, né, Marcelo? De alguma maneira eles conseguem o vazamento. Ô, Paulo, o enforcamento do Saddam Hussein foi filmado? Foi filmado num celular, com todo o cuidado que tomaram, né? Outro dia, um acidente de carro aqui em Santos, uma pessoa conhecida, as fotos já estavam na internet quase que antes da família saber. É um negócio absurdo, né? Até acho que nem os socorristas mais, eles escapam da curiosidade e às vezes de tirar uma foto. Hoje nós chegamos no absurdo que se o cara sofreu um acidente, o outro prefere filmar do que socorrer. Eu pensei nisso, Nicolau. Eu pensei a mesma coisa que você. Tem muita gente que gravita ali em torno do fato, de qualquer fato, um acidente, às vezes uma discussão. As pessoas que estão gravitando, elas têm que entender que a pessoa envolvida, a vítima, ela tem uma privacidade, ela precisa ser respeitada, né? Nesse caso, por exemplo, teve gente que falou para mim, eu vou te mostrar a foto. Eu falei, não quero ver a foto do Marcos Diniz, que foi acidentado na semana passada. Bolsonaro anuncia Auxílio Brasil com valor 50% maior que o Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem o lançamento de um novo programa social que deve substituir o Bolsa Família e com um valor 50% maior. A Paula Carpe está aí para o quadro de toxicologia. Para o quadro da quarta? Para o quadro Ela está aí para o quadro da quarta? Dessa semana ela não participou na quarta, ela teve um problema, ficou de participar hoje. Essa semana. Das últimas 10 semanas, em 9 delas aconteceu isso, né? Só uma semana que ela ficou na quarta-feira. Bom, o Bolsonaro disse que o Moraes está chamando ele de mentiroso, e isso é gravíssimo, disse o presidente Jair Bolsonaro, Nicolau. Então, esse embate que está tendo, eu acho até perigoso, porque as instituições têm que ser levadas a sério. O presidente da República tem que ter uma postura, que nem o caso do Barroso, que é presidente do TSE, ou qualquer ministro, como o Moraes, como qualquer um deles, né? Tem que ser levado com respeito e levado a sério. Essa discussão entre duas pessoas, como se fossem dois moleques que estivessem brigando na rua, eu acho isso um horror. Exatamente. Eu acho que a gente está virando...
Sabe o que acontece? Isso reflete em outros lugares. Isso reflete, por exemplo, eu estou vendo na televisão, eu vejo isso, de pessoas que... Eu estou aparecendo aí? Tá. Não. Pessoas que não têm... Qualquer coisa, entra no restaurante, o outro falou alguma coisa que o outro não gostou, já avança, já vai bater, já sai na pancada. Os jovens não têm respeito por pessoas mais velhas. Eu estava vendo uma cena aqui, 3 jovens batendo num morador que foi reclamar porque eles estavam fazendo barulho numa praça. Então, assim, isso, se os nossos superiores, vamos dizer, as nossas autoridades entram nesse extremo, toda a sociedade vai entrar nesse extremo. E eu não sou favorável a isso, porque o reflexo de tudo isso nós vamos sentir aqui no dia a dia na rua. O dia a dia porque a gente vive numa cidade, a gente não vive lá na corte, né? Vamos dizer, lá em Brasília, não vive no Supremo Tribunal, nós vivemos dentro da cidade. E a falta de respeito de todo mundo dentro da cidade vai ocasionar isso. Uma falta de educação generalizada, e o mundo vai viver o quê? O Brasil vai viver o quê? Na base da pancada. Não falou uma coisa que eu não gosto, eu te ofendo, ou então eu parto para cima. É isso que nós vamos viver? É dessa forma? Então, eu acho que isso tem que acabar. De alguma maneira, isso tem que acabar. Olha, os Estados Unidos estudam exigir vacinação de visitantes estrangeiros para entrada no país. Então, quem pensa em visitar os Estados Unidos e também qualquer outro país, passaporte sanitário, né? Guarda o comprovante de vacinação, porque é importante. Os Estados Unidos ainda não implantaram isso, mas estudam pedir um comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 para autorizar a entrada de turistas estrangeiros no Brasil. O plano está em discussão na Casa Branca e ajudaria a abrandar restrições que impedem a entrada de visitantes provenientes de diversos países, inclusive o Brasil. Isso, né? Atualmente tem uma quarentena. Isso aí seria até para flexibilizar, seria uma medida que facilitaria, mas é importante. O Rio de Janeiro está querendo implementar isso também, Paulo. Tem uma notícia hoje aqui na Jovem Pan Nacional, estava passando essa notícia, que o Rio de Janeiro também está querendo implementar isso. Agora eles conseguiram lá uma liminar esportiva para o Flamengo poder mandar jogo para o estádio. O Flamengo conseguiu, né? Ele já vai poder ter público, o Flamengo. Mas a CBF vai contra e os clubes paulistas também estão se articulando para caçar essa decisão. Em São Paulo, a partir de 1º de novembro, o governo estuda liberar a torcida em estádio. A partir de 1º de novembro. Gradativamente, né? A Petrobras teve lucro de 42,85 bilhões no segundo trimestre, o que significa que aumentou, né, o consumo de combustíveis no Brasil. E a seleção brasileira passou um perrengue, a seleção brasileira de futebol. Um terremoto assustou a seleção brasileira antes do jogo da final da Olimpíada. Os jogadores da seleção de futebol levaram um susto na madrugada desta quarta-feira, por volta das 5h40, a cidade de Narita, local em que a delegação estava hospedada para a grande final, foi atingida por tremores de 4,7 a 6 graus na costa de Ibaraque. 7h55. Repita. 7:55. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas, agora você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed.
Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o A plano. OAB Santos desempenha papel importante de representação da sociedade civil. Em um ano diferente para todos, ela continua a defender a advocacia e a sociedade santista, seguindo protocolos internacionais de biossegurança. Uma sociedade só pode existir plenamente com uma advocacia forte e atuante. OAB Santos. Valorizar o advogado é garantir o acesso à justiça, é garantir os seus, os nossos direitos. ZYD 933, 95,1. Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Moraes está me chamando de mentiroso e isso é gravíssimo, reagiu o presidente Bolsonaro, 7h57. Na verdade, o ministro do Supremo incluiu o presidente em um inquérito de fake news por ataques às urnas. Não, ele não está chamando de mentiroso, está dizendo que compartilhou fake news. Nisso eu tô com o Nicolau no que ele acabou de falar. Na verdade, chumbo trocado aí. Todo mundo se ofendendo. O Bolsonaro foi falar que um rasgava a Constituição e era ditador, o outro falou que ele também era ditador. Aí tá um chumbo trocado, né? E aí políticos da oposição comemoram, né? É um jogo político, e é um jogo político imbecil que não interessa a população. A população não tá afim disso aí. Agora, veja, essa semana eu recebi num grupo que eu participo, do colégio onde eu estudei, eu recebi alguém compartilhou assim, teve manifestação pro voto auditável em 300 cidades e o G1 não deu uma linha, não sei o quê. Aí eu peguei e fotografei 2 matérias do G1, coloquei no grupo e falei, eu jurava que eu tinha lido no G1, porque eu tinha lido no G1, eu vi as 2 matérias. Aí o que compartilhou falou assim, não foi, ele postou assim, não fui eu que compartilhei, foi o meu celular sozinho que compartilhou. Eu não chamei ele de mentiroso, eu falei, olha, você está compartilhando uma fake news, toma cuidado e tal, né? É mais ou menos o que o Moraes fez com o presidente, só que de uma maneira mais agressiva. Marcelo, o ouvinte Nilo Nóbrega mandou o portal, a notícia do portal em que foi recusado pelo Supremo, a impressão de registro põe em risco sigilo e liberdade de voto, e ele explicou que foi aprovado nas 2 casas, sancionado, quando entrou em vigor, a esquerda entrou com uma ADIM no Supremo para declarar inconstitucional, e agora é a PEC, né, que não vai acabar não sendo votada hoje, né, a PEC. O projeto do então deputado Jair Bolsonaro foi atacado via ADIM pela esquerda, via ADIM, né? Eu fiquei preocupado agora. Meu coração parou. Você votou junto na hora de aprovar nas 2 casas. Você pesquisou isso, né? Eu pesquisei. O ouvinte tem toda a razão. O Nilo está muito bem informado. Ele está muito bem informado. Em 2015, a gente teve a mini reforma eleitoral, né? A lei 9.504 aí, de 97, que era a lei eleitoral, ela teve uma mini reforma, e nisso tinha uma previsão de voto eletrônico com contagem de registro impresso. Tinha isso. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADIM, tá? Foi movida aí por partido de esquerda, não quer dizer que ela é movida para a esquerda. Então a impugnação foi via ADIM. Foi via ADIM, e aí via ADIM separado. E aí o que aconteceu? Em 2018 já houve uma liminar suspendendo isso para aquela eleição, e em 2020 o mérito foi julgado, e nesse mérito o pleno decidiu que realmente era inconstitucional essa previsão. Então, o que estão fazendo agora da PEC é o caminho correto, fazer uma emenda constitucional para evitar esse tipo de coisa. A questão é que agora, politicamente, parece que não passa, porque não tem voto suficiente, porque aí o governo não conseguiu articular. Se o governo conseguir articular, passa, e aí o Supremo não consegue derrubar, porque seria uma PEC, mas o próprio Jair Bolsonaro já veio ao público dizendo que ele acha que não passa. Os ministros, Paulo, do STF entenderam na época que os benefícios do voto auditável, eles eram ínfimos perto do tamanho da logística que você ia ter que fazer para implementar, porque não havia prova.
não havia ainda nenhum indício de que havia um problema. E também entendia que coloca em suspeição desnecessariamente. Isso. E que você coloca na berlinda todo um sistema que está aí daqui a pouco há 30 anos, nunca teve um problema, você vai começar a partir do princípio que ele é suspeito. E a suspeita não é só na eleição. A fraude teria que começar dentro do corpo do sistema eleitoral inteiro. Então, assim, quem tem essa influência, olha, a esquerda teria que ser realmente, partindo do princípio que é a esquerda, né? Porque a gente não pode ser leviano, pode ser qualquer partido fraudar. Ô Marcelo, só para rapidamente falar, se o Paulo me permitir, eu tenho um amigo meu que mora na Holanda, mora na cidade de Den Haag, na Holanda, e que é onde é a Haia, né, que eles falam, que é onde fica a rainha. Eu conversando com ele, quando eu estive lá conversando com ele, ele mostrou um local lá que é onde as pessoas vão e votam. As pessoas simplesmente vão lá e votam e colocam o voto dentro da urna. Exatamente. Eu falei assim para ele, mas ninguém vai votar 2 vezes? Ele olhou para a minha cara assim como uma cara inocente e falou assim, mas por que alguém faria isso? Exatamente. Então você vê a diferença de educação, a diferença... Então, da postura das pessoas. Então, é isso que nós temos que chegar e atingir, porque qualquer sistema que se crie no Brasil, por mais seguro que seja, ele jamais será seguro e sempre será suspeito, porque eu acho que isso aí está na educação da população. Então, assim, eu fiquei impressionado quando eu falei isso para ele e a inocência dele. Né? Por que alguém faria isso? Então, eu acho que isso já explicou tudo para mim. É a diferença de cidadania. O Brasil perdeu de virada no vôlei masculino para os russos e vai disputar o bronze. É uma derrota muito dolorida, porque o Brasil chegou a estar liderando o terceiro set depois do empate por 1-1, por 20-12. A enquete aqui é novo 7-1, virada da Rússia no terceiro set, machucou muito os brasileiros. Com 19 pódios, o Brasil iguala o recorde de medalhas em uma edição olímpica e vai ultrapassar, né? Vai certamente ultrapassar esse número de 19 que já foi alcançado e que era o maior da história na Olimpíada do Rio de Janeiro. O lutador de boxe, Ebert, bateu o russo, de uma certa maneira ele vingou. Né? Vingou o vôlei. Vingou a derrota do vôlei. E vai lutar por medalha de ouro no feminino também, né, Marcelo? Também, medalha de ouro. A gente tem o vôlei feminino chegando aí numa semifinal, mas chegando de maneira maiúscula, né? Também ganharam das russas ontem de manhã, mas ganharam bem. Sem dúvida nenhuma. E tem um futebol, vai ser um jogo muito complicado, Brasil e Espanha. A Espanha está numa renovação de seleção, ou seja, a seleção olímpica deles ela não é só decorativa, não. Ela é uma seleção sendo montada para ser a base da nova principal. A nossa não é tanto. Se você perceber, as nossas seleções olímpicas, elas sempre dão alguns jogadores para a principal, mas ela não é tomada como base, ela não é talhada para isso. E o Pedro Barros, skatista, ganhou medalha de prata numa apresentação fantástica, tanto dele como do campeão. Toda, né? A série toda foi fantástica, o nível foi muito alto, mas o menino australiano de 18 anos, o no Keegan, skate park, né? Keegan teve uma nota 94 sobre 100, né? É uma coisa muito... O brasileiro teve acho que 92 ou 93, ficou um pouco atrás, e não tivemos um bronze por muito pouco. Agora, nas Olimpíadas, os Estados Unidos ganharam a disputa do bronze no futebol com um gol olímpico. O gol olímpico é aquele gol de escanteio, né? Perdão da ironia, né? Com perdão, os Estados Unidos bateram a Austrália e levaram o bronze na Olimpíada de Tóquio com um gol olímpico. Um jogo em que certamente em plena Olimpíada. O juiz falava inglês. A gente sabe isso. 8h05, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Amanhã a gente publica aqui, a gente divulga o resultado da enquete, que foi que muito ouvinte respondeu. A gente vai fazer a apuração e divulga o resultado da enquete e depois vamos fazer com que seja auditável isso. Vamos imprimir o resultado. Ô, Nicolau, vou mandar investigar e imprimir, Nicolau. Excelente. Com isso, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que teve comentários do Nicolau Obeide e do Marcelo Marçaioli, Paulo Andrade... Bolsonaro tá quietinho aí, o Bolsonaro. Cadê o Bolsonaro? Aí, pô, tem que participar desse jornal sempre, pô. Tá com medo de tomar uma facada.
nada. É isso aí, pô. As pessoas nunca me chamam aqui nesse programa, só que falando de mim, nunca me chamam, pô. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário, das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você que você merece. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. As notícias do Brasil e do mundo. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Um grande esforço para a segurança pública de Guarujá foi dado na última quinta-feira, dia 29, com a publicação da abertura da licitação para a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia. O objetivo é a construção da nova sede do 21º Batalhão de Polícia Militar do Interior, no Jardim Centenário, na Praia da Enseada. O valor da obra está estimado em cerca de 25 milhões de reais e a área é de 3.630 metros quadrados. O prédio contará com 3 pavimentos e terá capacidade para abrigar 700 policiais. O mês de agosto é conhecido por ser um período em que os estoques de sangue em hemocentros ficam abaixo da média. Para suprir essa necessidade, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar realiza mais uma edição da campanha Bombeiro Sangue Bom, com os bancos de sangue de todo o território paulista. A iniciativa, que é realizada desde 2005, tem o objetivo de incentivar a doação de sangue por parte da população, como forma de ajuda humanitária e exercício do altruísmo. Pan News. Rede Jovem Pan Sat. Via satélite para todo o Brasil. Have you ever seen the rain coming down?